Irmãos, tá vendo? Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus primeiramente pelo Senhor ter mostrado para mim o caminho do Evangelho, ter me chamado no batismo e pela misericórdia dele ter me sustentado de pé até esse presente momento. Muitas das vezes eu agradeço a Deus porque o Senhor coloca sentimento no meu coração, cobra para eu agradecer a Ele por alguma obra que Ele fez. Não foi o caso hoje o meu caso de levantar não é porque Deus tocou no meu coração, é pela gratidão que eu tenho a Deus pelas obras que Ele fez. Então eu tenho em mim isso até que é obrigação e não necessariamente um chamado de Deus para testemunhar. Mas eu agradeço a Deus que Deus me deu 2 filhos, um dos quais, Gabriel, mais velho, hoje está com 21 anos, e desde pequenininho, ele leva ele na igreja, ele me acompanha na igreja. Então, desde que ele era bem pequenininho, o Senhor colocou o sentimento no coração dele da música. Então, ele sentava no banco dos músicos, sozinho, com a mão. Ele ficava brincando, que ele estivesse tocando um hino. Chegava em casa, ele pegava uma panela, pegava alguma coisa que lembrasse um arco. E ele ficava simulando que ele estava tocando um violino. E uma enfermeira que trabalhava em casa falou, por que vocês não compram um violino de brinquedo para esse menino? Mas era um momento material muito difícil que nós estávamos passando e não compramos. Chegou um dia, a enfermeira que trabalhava em casa levou um violininho para ele, deu aquele brinquedo para ele. Ele tinha 3 anos, foi uma alegria terrível, então ele já pegou o violininho, já levou para a reunião de jovens, já levou para os cultos à noite. Então, desde os 3 aninhos de idade, o Gabriel estava no meio da orquestra. Eu não esqueço que um dia, a igreja muito cheia, ele ocupando o lugar de um músico, era o tempo que os músicos podiam ficar em pé no corredor, ele ocupando o lugar de um músico, eu fui tirar ele, o encarregado falou, você não tira daí. Se você tirar ele daí, você vai brigar comigo, eu vou brigar com você. Brincou comigo, dou uma surra em você. E os músicos em pé, e o Gabriel, com 3 aninhos, 4 aninhos, tocando aquele violininho na igreja. E assim foi por muito tempo. E um dia, num acidente em casa, ele empurrou uma porta de vidro, o vidro estourou e cortou os tendões dele. Foi um desespero, me ligaram no serviço, eu corri em casa, pegamos o menino, eles já levaram o menino para o hospital, eu já saí do serviço, fui para o hospital. Cheguei no hospital, ele estava em cima da maca, com um bracinho em cima da maca, e um pano em cima, e eu falei, mas você é arteiro, né, menino? Vou dar uma surra em você. Mas aí eu fui fazer a besteira de tirar aquele paninho que estava em cima do punho dele, uma situação que eu falei, misericórdia, senhor, eu já comecei a ficar bambo, já comecei a dar uma baleada, falei, vou cair aqui, pressão, não gosto dessa parte, sangue, corte. Eu falei, meu Deus do céu, aí começou a chegar familiar, chegou um monte de gente da família, e nós estávamos no hospital da Vila em Ocuné, Zona Leste de São Paulo. Para quem conhece, sabe, quem não conhece, é um hospital muito simples, hospital público, o atendimento não é um dos melhores, muito ruim. E aí vem um doutor, falou, pai, a situação do seu filho é o seguinte, um japonês, seu filho cortou os tendões, possivelmente ele vai perder os movimentos finos dessa mão esquerda dele. Para o senhor saber o que é movimento fino, é o ato que a gente pega uma agulha, pega uma moeda, esses são os movimentos finos. E por o seu filho ter cortado os tendões, possivelmente ele vai ficar com a mãozinha dele rígida, vai perder os movimentos finos. A Silvia, que estava conosco, falou, vamos fazer o seguinte, vamos levar esse menino para o hospital particular, que eu vou pagar tudo para ele não ter esse tipo de problema. E eu fiquei numa situação tão difícil, eu falei, preciso orar a Deus, fui no banheiro daquele hospital, falei, vocês me dão só um minutinho, que eu venho aqui e já volto, porque eu, como pai responsável, precisava decidir o que precisava fazer, porque o médico estava me cobrando. Eu dei uma disfarçada, falei, dá só um minutinho, já volto, fui no banheiro, orei a Deus, fiquei em muita comunhão, falei, Senhor, agora eu estou nas tuas mãos, o menino com esse tendão cortado, ele vai perder os movimentos finos, e esse menino, ele já tem o desejo do violino, Senhor, é bem a mão esquerda, o que eu faço? Eu confesso que antes do Senhor me chamar no batismo, eu tinha um desejo de ouvir a voz de Deus, porque eu ouvia-se muito dizer, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu, como que é essa história de Deus falar comigo? Eu pedia muito isso a Deus. Então, quando eu estava naquele banheiro do hospital Vila em Ocuné, a voz do Senhor falou comigo, deixa o menino aqui, porque eu vou fazer uma obra. Fiquei assustado com aquilo que eu ouvi, fiquei assustado com aquilo que aconteceu, comecei a chorar um pouquinho naquele banheiro, voltei para lá, estava cunhada, estava um monte de gente ali, o médico falou, pai, o que o senhor vai fazer? Eu falei, senhor, doutor, se eu deixar o meu filho aqui, o senhor cuida dele aqui, semelhantemente o senhor cuidaria no hospital particular? Ele falou, por obrigação e ética eu faria assim. Se acontecer alguma coisa, o senhor daria o mesmo suporte aqui do que num hospital particular? Ele falou, com certeza, pai. A diferença é que no hospital particular tem recursos para uma eventual necessidade.
Hospital público não tem, pai. Falei, vamos fazer assim, doutor, eu vou deixar o meu filho aqui nas tuas mãos, responsabilidade do senhor. O senhor cuida dele para mim? Eu cuido, pai. Eu aconselho o senhor levar no hospital particular, já que a moça está se propondo a custear tudo. Mas fica ao critério do senhor. Falei, então eu vou deixar aqui. Criei um pouquinho de dissabor na família, irresponsável, como pode fazer isso? Eu vou pagar, eu tenho dinheiro, eu posso. Comecei a ouvir esse tipo de coisa, eu naquela situação, falei, Senhor, está nas tuas mãos. Fomos embora. Tivemos algumas orientações, o menino fez a cirurgia, para resumir bastante, o menino fez a cirurgia, enfaixou o menino, colocou a tala, colocou gesso, colocou tudo que precisava colocar. Pai, o senhor volta aqui em tantos dias para a gente ver o que aconteceu, o que vai acontecer. Mas a probabilidade do menino ficar com a mãozinha rígida, sem os movimentos finos, é de 99%. Fui até em casa ouvindo tanta coisa, passei a semana ouvindo tanta coisa, chegou o dia de voltar no hospital. Voltamos, Gabriel, vamos para o hospital. Glória a Jesus Cristo Nazareno. Doutor japonês, esqueci o nome dele. Poderia até falar o nome dele aqui, no ano de 2002, se eu falasse o nome dele, seria uma forma de gratidão também. Mas mais ou menos 2002, 2003, voltamos para o hospital. O médico tirou a tala, tirou gesso, tirou tudo, começou a olhar o braço do Gabriel, que é a mãozinha esquerda, começou a olhar a mão dele, aí o médico olhava para mim, olhava para a criança, olhava para a mão dele. Gabriel, faz assim com a mão. Aí o Gabriel fez assim com a mão. Gabriel, faz assim com a mão. Gabriel fez assim com a mão. Aí o médico olhava para o pulso do menino, onde teve o corte, olhava para mim, ele falou, pai, vocês pertencem a alguma igreja? A gente serve a Deus, pelo amor, pela misericórdia de Deus, a gente serve a Ele na terra. Olha, pai, então o senhor pode agradecer ao teu Deus, porque o teu filho alcançou um milagre. Deus recuperou os tendões dele, tem os movimentos finos, pode ir embora que já está tudo certo. Hoje o Gabriel está com 21 anos, violinista na igreja, instrutor, toca violino, violoncelo, tudo que esses negócios menino toca. E eu estou aqui não porque Deus tocou no meu coração, porque é a minha obrigação de agradecer a Deus pelas obras que Ele faz na minha vida. Então eu agradeço a Deus por essa infinita misericórdia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. O testemunho do irmão me tocou muito, amados, porque eu também sofri esse acidente. Em mim também teve a mesma sentença que teve para o filho do irmão. Minha mão está aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Seja Deus. Tem uma cicatriz em L aqui na minha mão, e o médico falou para mim, dificilmente você vai voltar a ter a sensibilidade. Eu tenho os dedos aqui, os 3 dedos, eles estão adormecidos até hoje, né? Mas eu uso muito a mão para trabalhar, que eu trabalho na área de pintura e decoração, essas coisas, design, tem que mexer muito com a mão e com a vista. Eu nunca agradeci isso, irmãos. O testemunho do irmão me encorajou a agradecer, eu nunca agradeci. E eu sempre ouço uma palavra que me toca muito, que é gratidão. E cada vez que eu estou em alguma casa de oração, em alguma igreja que eu visito, eu sempre vejo alguém falar gratidão. Hoje o irmão também falou a mesma coisa. Eu lembrei ali, Deus me tocou no coração, irmão. Está aqui, ó. Glória a Deus. Isso aqui era para estar assim, realmente. Realmente não era para me dirigir, não era para me escrever, não era para me fazer nada com essa mão. Eu agradeço a Deus por tudo e Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Falar de gratidão, na verdade, eu já agradeci, assim, perante a Irmandade, e também agradeço todos os dias da minha vida, eu agradeço pela vida das minhas filhas, que estão aqui, que hoje elas já são moças, mas eu já contei essa obra, mas Deus colocou no meu coração de contar novamente. As minhas filhas, as 2 minhas filhas nasceram prematuras, de 26 semanas, e a mais novinha
nasceu com 850 gramas e a outra com 1,220 kg. E no hospital, a mais nova ficou 4 meses e a outra ficou 2 meses na UTI neonatal. A Natália, ela teve uma hemorragia, as duas tiveram hemorragia intracraniana de grau 3, ela tem até uma cicatriz no cérebro, a Natália, porém Deus cuidou dela, Deus protegeu, guardou, e ela não tem nenhuma sequela. A Beatriz teve retinopatia, quase ficou cega, porém Deus também a protegeu, a guardou, e ela tem uma visão perfeita. Então, a Natália tem 2 clipes de metal no coração, que teve que colocar, fez cirurgia ainda no hospital, novinha, Deus guardou ela também na cirurgia, e hoje elas já são mocinhas, estão aí já na fase de vestibular. Então, eu preciso agradecer a Deus por essa obra grandiosa que Ele fez na minha vida, que Ele guardou as minhas filhas, e eu falo, Senhor, eu agradeço muito pela vida das minhas filhas, e elas são suas. O Senhor faça com elas aquilo que for da sua vontade. Essa é a minha oração de todos os dias de manhã. Eu agradeço, Senhor, muito obrigada pela vida das minhas filhas, e elas são suas. Cuida delas para mim, em nome de Jesus. Então, eu agradeço a Deus por esta obra grandiosa. Parece pouco, mas eu passei dentro de um hospital 6 meses. Todos os dias eu estava lá, 10 horas da manhã e saía 10 horas da noite, ali, fazendo aquilo que eu tinha que fazer, fazendo aquele procedimento que eles fazem de mãe canguru, e ali eu ficava, e Deus foi ali me dando forças, não tive nenhum resguardo, quarentena, nada disso, mas Deus cuidou de mim também ali, e do meu filhinho que ficava em casa com 4 anos. Então, eu preciso agradecer muito, muito a Deus, e eu agradeço, e o nome do Senhor seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sou da igreja Com a Paz de Deus. Amém. Eu e minha esposa, nós morávamos em São Paulo. Nossos parentes moram todos em São Paulo e nós resolvemos morar aqui para Barueri. Estamos longe de todo mundo e temos uma filha que fez aniversário, por sinal, semana passada. E o presente veio essa semana para mim, que foi justamente o fato de nós trabalharmos o dia inteiro e não termos com quem deixá-la. Nós estávamos, inclusive, batalhando uma vaga numa escola pública, que é o que cabia no nosso orçamento. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele proporcionou para a gente uma vaga numa escola particular, integral, bilíngue, com várias atividades para minha filha. E eu achava que nem teria condições de pagar essa escola. Eu percorri vários lugares aqui atrás dessa escola e, inclusive, apareceram outras escolas muito mais caras e menos completas do que a escola que Deus me proporcionou, próxima à minha casa ainda. É mais uma bênção, falando a respeito dos nossos filhos, né, que é um amor incondicional que arrebata a gente. E eu estava sentado ali, e, inclusive, tomei uma bronca do senhor, porque ele falou para mim que se eu não viesse aqui falar, ele não ia me dar mais nada. Então, eu estou aqui. Eu sei que a vergonha às vezes pega para todo mundo aqui, mas eu agradeço essa bênção que foi demais para minha filha. É absurdamente agradável. Muito obrigado, senhor. Amém. Tá vendo, irmãos? Deus não engana a gente sabe que tem obra, bastante obras,
obras que Deus curou de enfermidade, de causas, né? Então é muito gratificante servir a Deus, né? Teve uma época na minha vida que, assim, a gente vem de uma família de 8 irmãos, né? Para quem não sabe ainda, a Mara é minha irmã. Então, não parece, né? Mas é minha irmã. Então a gente tem uma família de 8 irmãos, né? 4 homens, 4 mulheres. E minha mãe viveu a vida inteira pagando aluguel. Meu pai era pedreiro, minha mãe é auxiliar de limpeza, né? Então a gente era de uma família bem simples mesmo. E até cada um completar 14 anos era uma grande tristeza, porque a gente passava muita necessidade. A gente sabe, irmãos, como é difícil quando a gente não tem condições de comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tipo, parece que não, mas acontece sim em muitas famílias. E às vezes as pessoas que estão ao seu redor, não é que elas não querem ajudar, é que elas não sabem, elas não vê que você está passando por isso. Inclusive, a minha esposa, a Kátia, nós somos amigos de berço, e ela tinha uma vida um pouquinho melhor que a nossa, e ela falou que nunca soube que a gente passava necessidade, porque os pais dela poderiam ter ajudado. Ó, para vocês verem como que é as coisas. Então, a gente passou muita necessidade, a gente chegou a ficar dias sem comer, sem nada. A gente ia dormir, né, para passar o dia logo, porque não tinha o que comer. E eu sempre coloquei na minha cabeça que um dia eu ia ser melhor. Um dia Deus ia me dar condições. Só que, graças a Deus, né, meu pai e minha mãe, eles são pessoas que nos ensinou a ter caráter. Então, assim, eu não vejo que a necessidade é um motivo para você roubar, para você sair aí dizendo que roubou porque não teve condições. Não, não é. Se você tem caráter, se você foi criado dessa forma, você não vai fazer isso. E a gente foi completando, todo mundo completava 14 anos, né? Começava a trabalhar. Completava 14 anos, começava a trabalhar. E aí fomos melhorando assim. Cada um que ia trabalhar, eu lembro até hoje que eu trabalhava, eu e meu irmão, nós dávamos ver lá para minha mãe e falava, mãe, é isso aí. Aí ela pegava e falava, não, aí a gente tirava um dinheiro, uma parte para ela, a gente ajudava a pagar aluguel, né, pagar as despesas de casa. E Deus foi melhorando, até que um dia Deus abençoou nós com uma casa, né? Foi daí que as coisas começaram a melhorar. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo, Deus foi abençoando. E só que chegou um dia, depois de casado, eu achava que eu não ia passar mais por isso, né? Mas aí eu estava casado, eu já com os filhos, e um certo dia eu fiquei desempregado e a minha esposa também. E aí nós estávamos lá em casa, a gente já servia a Deus. Naquela época nós não servia a Deus ainda, mas dessa vez a gente servia a Deus. E nós estávamos em casa assim, sem nada para comer, eu e ela desempregado. Aí chegou uma vizinha, foi lá, oi, paz de Deus, tudo bem? É da congregação, vizinha nossa, muito legal ela. Aí ela ficou conversando com a minha esposa, aí as duas começaram a falar de Deus, choraram, aí eu chorei também, porque eu sou chorão pra caramba. Aí chorei também e tal, e ficamos nela. Minha esposa não falou nada, que estava precisando de nada, e só falaram de Deus. Aí a gente não tinha nada, não tinha produto de limpeza, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha nada. E aí nós falamos assim, tá na mão de Deus, né, amor? O dia acaba só à noite, né? Vamos aguardar em Deus, né? Aí a vizinha foi embora, tudo, não falou nada. Quando chegou no outro dia, de manhãzinha, o esposo dela lá no portão batendo palma, e ele um monte de sacola na mão. Aí ele falou assim, eu não sei, minha esposa só falou para mim lá no mercado fazer uma compra e entregar aí para vocês. Não entendi nada. Aí a gente foi lá, recebeu, ela comprou tudo, irmãos. Ela comprou, sem nós falarmos nada para ela, ela comprou material de limpeza, pasta de dente, sabonete, sabão em pó, detergente, tudo.
comprou arroz, feijão, comprou mistura, tudo melhor. E Deus tocou no meu coração de contar esse testemunho, porque eu tenho certeza que tem alguém que talvez já perdeu a esperança, talvez acha que não tem mais jeito, mas se você for fiel a Deus, e se você crê verdadeiramente nele, ele pode suprir a sua necessidade ainda hoje. Então você que também está nos assistindo pela internet, se você está passando por isso, por essa necessidade, creia em Deus, confia, porque o Senhor pode fazer um milagre ainda hoje na sua vida. Ele pode tocar num coração e pedir para que a pessoa vá e entregue o alimento na sua casa ainda hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem mais alguém, irmãos? Quer contar algum testemunho? Então, para não estender muito o culto, por essa parte, Deus seja louvado.